Jair Bolsonaro tinha plena ciência dos planos para que houvesse um golpe de Estado em 2022 e para que ele permanecesse ocupando o cargo de presidente da República numa eventual ditadura militar. Esse é o principal ponto que está colocado no inquérito da Polícia Federal, que foi levado à Procuradoria-Geral da República. E a gente vai esmiuçar um pouco mais deste documento para saber jurídica e politicamente onde fica Jair Bolsonaro depois da divulgação e do indiciamento dele e de outras 36 pessoas nesta última semana. Também vamos falar um pouco sobre o governo de Minas, uma espécie de posição diferente assumida agora pelo vice-governador, professor Matheus Simões. Digamos que ele assumiu o governo já sabendo quando o titular, o governador Romeu Zema, pode deixar o cargo para que ele conduza o governo do estado. Mas quais são os prós e contras de se fazer isso há tanto tempo antes da eleição? São os assuntos que a gente aborda hoje, nessa nossa edição, nesse novo episódio do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo e bem-vinda. Você está no 3 sobre os 3. É o nosso podcast de análise política que sempre reúne um trio de comentaristas, de analistas da Sempre Editora, do jornal O Tempo, para falar um pouco sobre o que aconteceu no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, as implicações que existem entre cada um desses 3 poderes no dia a dia, na disputa de poder e em muitos outros espaços onde a política reina. Nessa semana, está aqui conosco Cíntia Castro, editora de conteúdo de política de O Tempo. Oi, Cíntia, prazer em tê-la aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Guilherme, prazer também estar aqui com vocês. E diretamente da capital federal, nesta semana temos uma estreia no 3 sobre os 3. Sim, estamos falando da repórter de política lá de Brasília, Lara Alves. Oi, Lara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, como vai, tudo bem? Oi, Ibrahim, tudo bem? Oi, Cíntia, é um prazer estar aqui com vocês. E você que já nos acompanha, é simples. Pegue aí o seu arquivo quando ele estiver disponível, sempre às quintas-feiras, à noite, e compartilhe para mais pessoas que você conhece e que gostam de política. Se você está chegando pela primeira vez, aí o pedido é diferente. É para que você nos acompanhe nas redes sociais, no youtube.com/o tempo, também no seu tocador de podcast ou no seu tocador de áudio, de música. A gente também está por lá sempre, repito, semanalmente, às quintas-feiras, com um novo episódio de 3 sobre os 3. Então, senhoritas, vamos começar aqui a nossa conversa tratando do tema que tomou boa parte das discussões nesta semana, misturando o âmbito político e agora um pouco mais direcionado para o campo jurídico. O inquérito concluído pela Polícia Federal e que apontou Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas como participantes, atuantes, integrantes de diversos núcleos, pelo menos 6 indicados pela Polícia Federal, de atuação para se ter em 2022, ano em que se encerrou formalmente a presidência de Jair Bolsonaro, para que ele pudesse dar um golpe de Estado no país e para que se mantivesse no poder. Ou ele, ou como a gente também vai desenhar um pouco mais, outro grupo de militares que talvez não incluísse Jair Bolsonaro nessa conversa. Mas, de maneira geral, tivemos, como não acontecia há algum tempo, a colocação do ex-presidente da República, atualmente no PL, no centro de toda essa conversa. Ele é o responsável por ter articulado todo o plano. Não é isso que está colocado dentro do relatório da Polícia Federal. Porque ainda há necessidade de algumas ligações que estão sendo feitas, que serão colhidas com possivelmente mais depoimentos, o que a Procuradoria-Geral da República pode fazer. Mas o indiciamento está claro e a Polícia Federal faz questão de colocar e explicar que ele seria, primeiro, o principal beneficiário deste cenário, e ela mostra como pessoas muito próximas da Secretaria-Geral da Presidência da República, ocupando um cargo muito próximo à Presidência da República. E sempre é importante lembrar que o ajudante de ordens e braço direito do ex-presidente também participava, juntamente com o seu futuro candidato a vice, o general Walter Braga Neto, de um plano orquestrado em diversas frentes, segundo a atuação da PF. Para que, em 2022, Bolsonaro, derrotado nas urnas, com a legitimidade que os votos foram dados nas urnas brasileiras e elegeram para voltar ao cargo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
fariam com que ele deixasse aquele espaço. Lara, vou começar por você, evidentemente, porque as coisas em Brasília foram muito mais quentes do que em outras partes do país. Para colher primeiro a sua avaliação sobre tudo que você viu no inquérito. A situação do ex-presidente, ela já tinha vários complicadores em função de outros inquéritos. A gente pode somar-se os inquéritos das joias, a gente pode somar isso, o inquérito da falsificação do cartão de vacina e algumas outras que já estavam apresentadas. E até esta que era tratada como, olha, uma tentativa de golpe de Estado. Mas não havia até então a robustez vista tão a olhos nus de um inquérito com estrutura, com método, com quebra de sigilo telefônico, telemático, com conversas, depoimentos de militares de alta patente, de baixa patente e muito mais. A sua avaliação é de que o cenário, se você considera que se complicou do ex-presidente, piorou, e se piorou, piorou enquanto e de que maneira ele está posicionado nesse exato momento entre o risco, eventualmente, de ser preso, por exemplo. Bom, Ibrahim, acho que um ponto importante é dizer que, para mim, o grande mérito desse inquérito de 884 páginas é como ele demonstra que todas as atuações aconteceram de forma coordenada. Essa questão dos núcleos, foram 6 núcleos identificados pela Polícia Federal, indica como o ex-presidente, na época presidente Jair Bolsonaro, tinha conhecimento de tudo o que estava acontecendo, desde as movimentações para descredibilizar o sistema eleitoral, até essas movimentações da minuta do golpe, que Bolsonaro continua negando saber da existência, que o então ministro dele da Justiça, Anderson Torres, também negou a existência. Esse documento, inclusive, foi encontrado na casa do Anderson Torres. E também sobre a questão dos manifestantes. Acho que um ponto muito importante é como esse inquérito mostra toda a construção que desembocou no 8 de janeiro aqui em Brasília. De fato, existe uma avaliação de que o inquérito complica de uma vez por todas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa semana, ele desembarcou em Brasília depois de um período em Alagoas. Ele chegou à capital federal junto com o advogado Paulo Cunha Bueno. E eles deram uma declaração de quase 50 minutos ainda no aeroporto, e o Paulo Cunha Bueno foi bastante político ao tratar sobre o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet Branco, que é quem vai decidir o futuro do Bolsonaro. Cabe agora ao Gonet decidir se ele vai, recebendo esse inquérito da Polícia Federal, vai enviar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, se vai pedir mais investigações ou se vai arquivá-lo. A tendência é que ele, de fato, denuncie o Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Aqui nos bastidores em Brasília, existe uma conversa de que isso não acontece ainda neste ano. Na verdade, a posição do Gonet deve sair sim este ano, mas não há risco de prisão para o Bolsonaro ainda este ano, né? É possível que uma eventual prisão só aconteça depois de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Acho que um ponto bastante importante para a gente tocar, e que o Bolsonaro foi muito enfático na declaração dele nesta semana no aeroporto, diz respeito ao day after. Bolsonaro disse que não sabia, não tinha conhecimento sobre qualquer plano para um golpe de Estado ou para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e que isso não seria possível porque o Brasil ficaria mal perante a comunidade internacional no dia seguinte a esse golpe. Ele também diz uma coisa muito importante, que não era possível dar um golpe em uma autoridade ainda não constituída. Ele falava do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E tem alguns pontos no inquérito que acabam desconstruindo essa declaração do Bolsonaro. O primeiro deles é que tinha uma previsão da construção de um gabinete de crise, que seria formado pelo general Augusto Heleno, que trabalhava no Gabinete de Segurança Institucional da gestão Bolsonaro. Também participaria desse gabinete de crise o Felipe Martins, que era um assessor direto de assuntos internacionais do Bolsonaro, e ainda o Mário Fernandes, que durante um tempo participou ali da assessoria da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então esse day after já estava negociado, já estava conversado, isso já tinha sido dito para o Bolsonaro. O Mário Fernandes, documentos encontrados, conversas no WhatsApp, reiteram esse ponto. E um outro ponto bastante importante é essa questão da diplomação do presidente Lula, que aconteceu no dia 12 de dezembro daquele ano de 2022. Existe um diálogo, um áudio, na verdade, do Mauro Cid para o Mário Fernandes, e que esse áudio está descrito aqui no inquérito, em que o Mauro Cid diz
que o presidente Bolsonaro estava disposto a aderir a esse golpe, a aderir a essa intentona até o dia 12, então até a diplomação do presidente Lula. Então, o Bolsonaro já tinha pensado nisso e justamente nessa justificativa, que não era possível dar golpe em uma autoridade ainda não constituída. Então, de fato, até o dia 12, Lula não era uma autoridade constituída no Brasil, então ele admitia esse golpe até então. E tem uma questão que está colocada aí, Lara, é que ela parece até de um grau de certa obviedade, e eu vou pegar aqui o ponto específico da fala do general Walter Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro na corrida em que eles foram derrotados para o presidente Lula e para Geraldo Alckmin. Quer dizer assim, e foi uma primeira resposta, acho que logo no primeiro dia, ou foi a segunda menção que ele fez quando da denúncia apresentada, foi dizer, não, nós nunca discutimos golpe de Estado. Bom, essa palavra nunca apareceu no vocabulário. Bom, eu posso imaginar, né? Ninguém que está cometendo qualquer tipo de ilicitude ou crime, você vai imaginar que, logicamente, ela vai dizer assim, olha, tudo bem, gente, bom dia, começamos aqui a reunião, esta nossa reunião pretende dar um golpe de Estado no dia XYZ, né? O Exército Brasileiro e a leitura do inquérito deixa muito claro que as expressões que são utilizadas pelo Exército, e eu não quero tratar da instituição como um todo, mas ali é difícil não tratar assim, porque boa parte dos generais, boa parte das pessoas que estão ali são integrantes do Exército Brasileiro. Então, essas pessoas que estavam mencionadas nesse inquérito, estão lá, elas usam expressões que são nativas, recorrentes, da gramática e do vocabulário do Exército Brasileiro. Mas nenhuma delas, evidentemente, é o chamado batom na cueca. Não tem ninguém dizendo assim, manual de como dar um golpe no Brasil, de 64 a 2022. Ninguém vai extrair nada dessa natureza. E o próprio Bolsonaro, numa espécie de delimitação do campo do que ele imagina ser possível discutir numa reunião, disse em uma das suas respostas ao ser questionado sobre o inquérito, disse assim, não, olha só, a discussão, a gente sempre dentro das 4 linhas discutiu alternativas, possibilidades. Não, estado de sítio está na Constituição. Sim, estado de sítio está na Constituição. Mas ela não está na Constituição prevendo-se que você seja derrotado nas urnas, não concorde com o resultado e utilize o estado de sítio como uma ferramenta. A isso nomeia-se de golpe. Utilizar uma maneira que está, potencialmente, pode estar dentro ou fora da Constituição. A literatura internacional e os movimentos internacionais de ruptura institucional estão indicando cada vez mais que cada vez menos nós teremos rupturas com tanque na rua. Nós teremos rupturas que apresentem aquela lógica de pensar, olha, no Chile, o general, o Pinochet estava assim, alguma coisa aconteceu, ou o general saiu de Juiz de Fora em 64 em cima de um tanque. Não é mais isso. Ruptura institucional tem se dado na literatura, como a gente vê na Turquia, vemos em outras localidades, ela não se dá mais com essas ideias. E ainda que eu possa entender que a cabeça do ex-presidente Bolsonaro, do general Walter Braga Neto e de outros que estavam ali, seja moldada numa ideia de que em 64 houve um movimento e não um golpe de Estado, de que precisaria se repetir aquilo, não é isso que acontece. Então, assim, acho que o primeiro ponto é não tratar as coisas com essa simplicidade como se imagina crer. Não, mas não dá para dar um golpe de Estado, conversaram meia dúzia de pessoas. Não, dá para dar um golpe de Estado sim, porque com 6 pessoas, e este, por exemplo, era um dos planos dos militares chamados ali de kids pretos, né, dessa força especial, um dos planos é você retirar um dos atores que é importante na justiça porque conduz um determinado inquérito e, num plano que estava apresentado, matá-lo. É bem possível dar um golpe de Estado fazendo a retirada ou a supressão de um determinado poder, seja a justiça, seja o poder executivo, seja o poder legislativo. Então, acho que assim, primeiro a gente tem que tirar essa simplificação que está sendo apresentada, e evidentemente que é um argumento legítimo, tanto do ex-presidente quanto do general Walter Braga Neto, se defenderem da maneira como considerem legítimo de fazer perante a justiça. Mas essa ideia que está meio colocada de não, só pode existir golpe a maneira ipsis literis 64, não, isso não dá para acontecer. E o ponto que foi trazido pela Lara, que para mim é o mais importante de todo esse cenário, é anular por completo esse discurso que foi apresentado por muitos parlamentares da base bolsonarista, parlamentares de extrema-direita, de que atos de 8 de janeiro, acampamentos em determinadas localidades do país, etc., eram movimentos absolutamente espontâneos que contavam com a simplicidade e a pureza e a nobreza de um intento
pátria brasileira. Eu não vou descartar que havia pessoas que, porventura, estivessem nesses lugares com esse espírito de que acham que salvariam a democracia brasileira, a pátria ou qualquer coisa que faça essas pessoas se mobilizarem nas ruas. Mas está muito evidente, muito escancarado que aquilo era uma força motriz, que aquilo servia para dar, segundo o inquérito da Polícia Federal, sustentação às articulações, organizações e planos feitos por gente de alta patente, por gente que ocupava espaços importantes na estrutura interna dos poderes brasileiros. Pela Polícia Federal, do presidente da República até a última pessoa que saiu de uma porta de um quartel militar no país, todas elas tinham, de alguma maneira, algum elo para conectá-las a um plano principal. E tem uma frase muito específica do general Walter Braga Neto, quando sai numa das reuniões e que vai passar em frente a uma senhora, outros que estavam à porta do Palácio da Alvorada, dizendo: mas e aí, o que vai acontecer? Calma, não podemos dizer, você precisa ter fé. E é sempre esse discurso que faz alguma simbiose entre algo quase extraterreno, de uma ordem, de uma erupção que pode acontecer no país, mas que sabia-se, pelo que se tem agora de quebras de sigilo e muito mais no inquérito da Polícia Federal, que isso, ao mesmo tempo, estava sendo organizado, gestado, discutido com papel impresso e auditável, neste caso. Absolutamente auditável. Lara, você queria falar algo? Sim, Ibrahim, aproveitando esse gancho, eu queria trazer um trecho do inquérito. Na página 472, a Polícia Federal diz claramente como integrantes do governo federal de Jair Bolsonaro, aliados a lideranças desses movimentos, que aqui são tratados como claramente movimentos antidemocráticos, discutiam a movimentação das pessoas em frente aos quartéis. Então, tudo era negociado para onde as pessoas devem ir, onde elas devem atuar. Inclusive, tem uma suspeita muito forte da Polícia Federal de que esses integrantes do governo federal, inclusive daquele núcleo da ABIN paralela, que seria liderado pelo então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o delegado Ramagem, que hoje é deputado federal, negociavam com essas pessoas e articulavam o que elas deveriam fazer. Nesse trecho tem uma conversa que foi extraída do WhatsApp do Mauro Cid, é uma conversa entre ele e o Major Rafael de Oliveira, que também participou dessa articulação, e o Major diz o seguinte para o Cid: aí, o pessoal está querendo a orientação correta da manifestação. A pedida é ir para o Congresso Nacional e o STF. As Forças Armadas vão garantir a permanência lá? Perguntas recebidas. Em seguida, o Mauro Cid responde de forma muito curta com a seguinte frase: Congresso Nacional e STF. Vão. Show. E aí termina essa conversa. Então, o que a Polícia Federal entende é que esse movimento de ataque às instituições começa em novembro, isso é uma conversa do dia 11 de novembro de 2022, e já havia essa intenção de que as manifestações fossem direcionadas aqui para a Praça dos Três Poderes, como a gente viu que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Então tem um trecho que a polícia diz o seguinte: as ações desenvolvidas pelo grupo investigado eram coordenadas. Além de orientar diretamente os manifestantes, os investigados se utilizam de políticos aderentes ao espectro político do então presidente da República para instigar parcela da população a aderir às manifestações. E aqui são citados diversos senadores, deputados, por exemplo, o senador Eduardo Girão é citado como alguns políticos que incentivaram as pessoas a seguir nessas manifestações. Esse eu acho um ponto muito importante para conectar essas ações de novembro e dezembro ao que aconteceu no 8 de janeiro, né? A conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito que foi instalada no Congresso Nacional era que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o mentor intelectual dos atos do 8 de janeiro, algo que ele nega. Mas, na verdade, o inquérito da Polícia Federal vai todo nesse sentido, como todas as ações desembocaram no 8 de janeiro. Então vamos lá, Cíntia Castro, venha também para essa conversa para a gente saber a sua avaliação. E eu vou fazer a mesma pergunta que fiz aqui a Lara Alves. Olhando para o cenário apresentado já após o inquérito, com alguns dias que a gente teve para olhar mais detidamente para ele, a sua avaliação está em que lugar? A situação do ex-presidente está mais complexa do que já esteve? Está na mesma toada? As respostas dadas até agora, tanto pelo ex-presidente quanto pelo seu entorno, pelas pessoas que são apontadas como partícipes desse suposto golpe, desse plano de golpe,
estão de que maneira na sua avaliação? Sente assim, né, Ibrahim, assim, à medida que as investigações vão sendo mais detalhadas e os resultados, o Bolsonaro acaba se complicando mais. E, por exemplo, a gente estava vendo que, diz que ele teria dado uma entrevista, acho que para o UOL, eu estava vendo aqui há pouco tempo, e ele já estaria admitindo a possibilidade de pedir abrigo em alguma embaixada caso a prisão seja decretada. A minha sensação é que ele, percebe um risco maior a partir do momento que vão sendo detalhados. E eu acho assim, todas essas investigações, elas são muito escandalosas, assim, no sentido que é o básico que a gente sempre ouve falando, mas eu acho que para mim é o ponto principal, que é esse atentado mesmo à democracia. E isso extrapola você ser de direita, você ser de esquerda, né? Porque eu acho que muitas pessoas tendem a polarizar e fica essa briga de direita e de esquerda, e às vezes até para justificar ou para amenizar alguma coisa, mas eu acho assim, a partir do momento que tem uma tentativa orquestrada, né, assim, detalhada, comprovando, assim, que se comprove que tudo é o que está sendo denunciado, isso é ruim para qualquer campo ideológico. Então eu acho que essa é a maior gravidade do que a gente está vendo, assim, né? É uma tentativa de desconstrução de algo que foi conquistado com muita dificuldade, né, às custas de muitas mortes, uma ditadura militar de anos no Brasil. Então eu acho que isso tem que ser colocado, e à medida que vocês dois estavam falando assim, né, do inquérito e tudo, eu fico pensando assim, como que ao longo de um processo, tudo que a gente está vendo concretamente, foi tantas vezes pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e para vários apoiadores e seguidores, usado com um tom meio jocoso, de brincadeira, de ironia, né, intervenção militar, e vai lá e põe o cartaz, e ele ali falando essa questão de golpe e tudo, a hora que você vê concretizado, você vê que tinha uma questão muito séria, que era, por exemplo, Bolsonaro foi para os Estados Unidos logo depois da eleição. Então muitas pessoas, até a gente mesmo, falaram, nossa, mas que atitude, largou os caras que estavam com ele aqui, a gente olhava até com um olhar meio assim de ver que ele não estava assumindo ali uma postura, vai passar a faixa, e aí a hora que chega essas investigações, você pensa como estava tudo escondido ali, né, como estava tudo escondendo algo muito mais grave. Então eu sinto assim, que à medida que vão sendo revelados mais fatos, o cerco vai se fechando, partindo do pressuposto que essas investigações, né, estão corretas e vão ser referendadas aí. Eu acho que é uma situação que se complica para ele, mas eu não sei dizer exatamente, talvez, né, a Lara já falou um pouco disso, em que momento que isso pode se agravar mais ainda e ser uma situação que ele vai chegar a ser preso ou não, e essas pessoas que estavam com eles. E essa questão dos militares também, né, a gente falando sobre golpe de 64 e tudo, eu acho que evidencia um novo formato de tentativa de não validar a democracia e de estabelecer um novo tipo de governo mesmo. Eu acho que a gente precisa chamar a atenção para alguns lugares nessa conversa, e a gente falou sobre a conexão de todas essas coisas, que elas vieram como uma espécie de blocos de Legos se colocando, e hoje a gente olha em retrospectiva, e o inquérito da Polícia Federal é capaz de nos dar exatamente isso, mas a gente para e pensa assim, poxa, em determinado momento, em comemoração lá do 7 de setembro, havia um movimento de dizer, não respeito decisões do ministro X. Depois passava-se um tempo e dizia, olha, tem um militar que não participou exatamente dessa comemoração, porque parecia que ele discordava da maneira com que aquilo ia acontecer. Hoje a gente consegue ver com clareza como as discordâncias que apareceram em determinados momentos, as anuências que foram dados e o suporte que foram dados por vários dos integrantes do governo, elas tinham sempre como um plano de fundo exatamente isso. Há um ponto específico também do inquérito, e outros investigadores falaram isso, coletando em reportagens que foram publicadas desde a saída desse documento, é que você olha para 2019, né, quando começa a eclodir um pouco essa conversa de, resultado eleitoral já tem um problema, nós não vamos respeitar muito esse negócio aí. Quer dizer, você é um aviso, mas né? o embrião estava dado, vocês estavam dizendo desde o começo que a intenção era, entramos no governo, não precisa fazer 2, 3 anos de governo, não, nós já temos a intenção de que não sairemos daqui. Não sairemos daqui se o resultado das urnas não for o que nós gostaríamos. E isso é tão cristalino quando se olha para o inquérito, que me chama muita atenção. Primeiro, como, claro que do ponto de vista eleitoral, Jair Bolsonaro é um fenômeno que foi capaz de levantar e erguer uma quantidade muito relevante de pessoas. E por isso ele, inclusive, é tão magnético com o mundo político. Ele é capaz de fornecer o que o mundo político quer. Boa parte deste mundo político. Voto.
capacidade de arrumar cadeira no Senado, cadeira na Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais, eleger prefeito. Isso é muito relevante para que ele esteja lá. Mas eu vou fazer uma crítica aqui a esse mesmo mundo político. Eu tento imaginar o que fariam essas pessoas olhando para esse inquérito agora e dizendo assim, peraí, mas se acontece isso aí, o que era o nosso dia seguinte como partido político, né? Nós que demos sustentação. E eu estou falando aí dos demais partidos, não necessariamente do PL. Né? Imagino que os quadros do PL, num eventual golpe de Estado, muita gente seria abrigada dentro da estrutura. De governos estaduais, ou sabe-se lá como esse arranjo seria desenhado no day after. Mas e os demais, né? O que o PSD, PP, MDB, todos os demais partidos, o que fariam essas pessoas dizendo assim, rapaz, mas nós sustentamos, nós não colocamos um freio nesse exato momento? Me chama a atenção, por exemplo, a figura do presidente Michel Temer, né? Recentemente deu uma entrevista comparando o que foi visto no 8 de janeiro e depois de termos divulgado um inquérito da Polícia Federal indicando o quanto aquilo era uma peça para que se chegasse supostamente ao golpe de Estado, e ele dizendo, não, mas eu também tive esse tipo de manifestação lá quando fomos falar de reforma de Previdência, isso aí acontece, ninguém dá golpe não, é como se tivesse naturalizado algo com tamanho potencial de destruir a democracia brasileira com uma normalização de que está tudo certo tratarmos isso no campo eleitoral ou no campo da normalização. Isso é uma questão que me chamou muito a atenção no mundo político. Não ser refratário em algum momento, mesmo chegando a este ponto atual. Né? Chegamos a um ponto em que você precisa perguntar a essas pessoas, olha, o que o senhor pensou que ia acontecer tendo sido eleito na mesma eleição que o ex-presidente Bolsonaro foi derrotado? E se ele tivesse dado um golpe de Estado, o senhor estaria fazendo exatamente o quê? Porque me chama a atenção como o mundo político galvanizou essa possibilidade e a tratou com um grau de normalidade que, a mim, pelo menos, me espanta enormemente. Desculpa, Guilherme, assim, não só no mundo político, mas entre a população mesmo, porque aquilo que eu falo desse discurso polarizado é como se fosse assim, no discurso de direita contra esquerda, ou de esquerda contra direita, vale tudo, e não vale, entendeu? Então eu acho que assim, as pessoas teriam que ter mais consciência do que seria se esse golpe fosse concretizado, porque isso é ruim sobre vários aspectos, né? Sobre vários aspectos políticos, vários aspectos pessoais. Então eu acho que assim, se minimizam muito, os políticos minimizam, o Bolsonaro é assim mesmo, foi assim, né, ao longo de todo o processo, sem pensar nas consequências disso, e isso é uma coisa que me instiga pensando na população também. Como que a população hoje está vendo isso? A população que apoia e legitimamente apoia, né, tem as suas convicções de direita ou de esquerda, mas assim, como está vendo essa possibilidade muito concreta, se isso também vai ser minimizado? Porque é isso, assim, a gente vê muitas pessoas falando assim, não, mas é o jeito dele, mas o 8 de janeiro foi só lá, né, ninguém tinha intenção de tomar o poder e tudo. Bom, talvez ninguém que tivesse, Cíntia, necessariamente naquele lugar, especificamente na Praça, né, dos Três Poderes. O que sabemos hoje pelo inquérito é que em outra parte ou em outras partes tinha muita gente batendo palma e falando assim, acertamos em cheio. Era isso que gostaríamos que acontecesse. Para mostrar que tinha uma comoção popular ali em torno daquilo. Então muitas pessoas que estavam ali, né, com certeza não saberiam quanto que aquilo estava articulado. Mas assim, me chama atenção isso, e eu acho que as pessoas tinham que estar mais atentas, né, e sair um pouco do discurso polarizado e pensar na gravidade que é isso, né, para uma sociedade, para um país, ter os militares envolvidos novamente, diretamente, num novo tipo de atuação, né, não é atuação com tanque na rua e tudo, mas um novo tipo de atuação querendo, né, destituir, assim, uma eleição. E é aquilo que você falou, as mentes já estavam sendo plantadas, né, questionar a urna, falar que a eleição não ia ser legítima antes da eleição, algumas coisas assim, muito absurdas até, que a gente vê por um processo, e aí culminando nisso tudo. Agora resta saber o que vai ser feito disso tudo. Eu acho que tanto concretamente, né, quem realmente vai ser punido ou não, porque a gente vê um exemplo da ditadura aí, que anistiou tantas pessoas que torturaram, que mataram. Então, assim, até que ponto que vão ser as punições, até que ponto que as provas vão ser concretas ali, para se, né, dar um recado que precisa ser dado mesmo, para que não haja nenhuma nova ameaça, né? A gente tem que estar vigiando a democracia ali, e eu acho que esse é uma dúvida. É um ponto bem importante. Diga, Lara. Ibrahim e Cíntia, eu queria acrescentar em relação à questão desse espectro político. Primeiro, em relação ao ex-presidente Michel Temer, acho que isso precisa ficar claro. As pessoas ainda não entendem
a relação que os dois têm, o Jair Bolsonaro e o Michel Temer. O Michel Temer é um grande consultor do Bolsonaro desde a época do governo, eles são muito próximos. E acho que tem um dedo do Michel Temer nessa aparente legalidade. Ele aconselhou o Bolsonaro várias vezes para ter um verniz mais legal nas posturas que ele tomava. Então, essa declaração do Bolsonaro, que já é um clássico, né? Não vou jogar fora das 4 linhas da Constituição. Ele tenta dar um verniz de legalidade a coisas que, de fato, são inconstitucionais e antidemocráticas. Em relação ao espectro político, acho que a gente vê 2 cenários aqui em Brasília. O primeiro deles são desses políticos que são aliados ao Bolsonaro. Essa semana eu conversei com um parlamentar que foi citado no inquérito, inclusive várias vezes, e ele minimiza o tempo inteiro. Ele diz coisas como: é o Alexandre de Moraes querendo nos perseguir, a direita está sob perseguição no Brasil. E é um discurso que é repetido. Outro bastante importante, que acho que é um discurso capitaneado pelo filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, diz sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que era esse artigo que daria um verniz de legalidade a esse golpe de Estado que foi tentado. O artigo 142, eu até puxei para não falhar com vocês, permitiria, em certas interpretações, é um artigo que é bastante questionado no meio jurídico. Na análise, inclusive, vou te interromper, Lara. Na análise de um jurista que, se outrora foi respeitado, hoje já não conta com o mesmo respeito entre seus pares, o jurista Ives Gandra Martins, que era este que arvorava-se na condição de dizer: olha, como jurista eu acho que sim tem legalidade, mas nós já temos posições do Supremo Tribunal Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil e de outras entidades dizendo não tem um 4.2 que justifique algo dessa natureza. Continue, Lara. Exato. Esse artigo justificaria uma intervenção militar. Mas a Câmara dos Deputados, o próprio Congresso Nacional, já emitiu vários pareceres dizendo que não autoriza uma intervenção militar, mas era o artigo que seria usado por esse núcleo jurídico do golpe para justificar. E nesse sentido, tinha uma promessa de legalidade de que eleições seriam feitas depois que o país estivesse pacificado. Nos termos tratados no inquérito. Vale lembrar que essa promessa de eleição também aconteceu em 64, uma eleição que nunca chegou. É muito salutar como, para alguns, a história se repete, né? É aquela história, não, deixa, a gente vai tomar aqui o que é seu, mas a gente vai só dar uma arrumadinha, depois a gente devolve, né? De 64 até 1985. Com a emenda Dante de Oliveira, demorou bastante tempo para que a casa fosse devolvida. E nunca foi devolvida de maneira arrumada, né? O restante de inflação e todos os problemas que a gente teve de dívida pública também ficaram aí. Os déficits de educação e todos eles também ficaram por aí. Essa ideia de que militares são tutores da democracia brasileira, tudo isso ficou por aí. Então, no fim das contas, ninguém arrumou casa coisíssima alguma e ganhou de brinde uma anistia para chamar de sua, nas circunstâncias de seu tempo. É preciso entender o que era aquilo lá, mas algo completamente diferente. Diga, Lara. Importante dizer também, Ibrahim, que institucionalmente as Forças Armadas de fato foram guardiãs da democracia brasileira, porque o alto comando do Exército, aqueles 16 generais que compõem esse alto comando, são generais 4 estrelas, a maior parte deles não aderiu, não admitiu de forma alguma essa intentona golpista. Inclusive, houve uma campanha de difamação interna coordenada pelo general Walter Braga Neto contra o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, e também contra o brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, nesse período em que foi discutida uma intentona golpista. Os 2 comandantes e o almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, estiveram reunidos no Palácio do Alvorada em algumas ocasiões com o presidente Bolsonaro e também com algumas outras figuras, por exemplo, o Felipe Martins, que era assessor e que era o grande mentor desse núcleo jurídico do golpe. E o Bolsonaro e o Felipe Martins tentaram convencer os comandantes a aderir a essa intentona. Apenas o Almir Garnier sinalizou que a Marinha apoiaria. O Exército se colocou contrário ao golpe desde o início e a Aeronáutica também. Isso é importante porque as famílias desses 2 comandantes foram ameaçadas. Um outro general que também foi bastante ameaçado internamente por oficiais da ativa foi o Tomás Paiva, que hoje é comandante do Exército Brasileiro.
E isso é bastante importante dizer que desde o início eles se posicionaram contra, não aceitaram. Houve inclusive uma recomendação interna que circulou entre alguns comandos de que os oficiais que aderissem àquela carta dos coronéis, carta dos oficiais da ativa a favor de uma intervenção, seriam punidos pelo Supremo Tribunal Militar. E acho importante destacar isso para mostrar como o Exército, desde o início, se colocou contrário a essa posição do Bolsonaro, disse que não ia aderir. Inclusive, o Bolsonaro, de certa forma, tentou contornar ali um golpe dentro do próprio golpe para destituir o Freire Gomes. Ele chegou a conversar com o general Estevam Teófilo, que comandava as tropas terrestres, é o maior núcleo do Exército Brasileiro, que detém mais tropas, e para que ele coordenasse o Exército se houvesse de fato um golpe. Ou seja, ele já estava destituindo o general o Freire Gomes e colocando outro em seu lugar para garantir a adesão do Exército Brasileiro quando o alto comando militar já tinha se posicionado contra. Eu acho, Lara e Cíntia, que o capítulo Exército Brasileiro ele merece uma atenção especial a partir deste momento em que vivemos em 2024. Porque se havia sempre aquela desconfiança de muitas vezes dizer não, quem está incitando essas coisas às vezes é um soldado, cara lá, soldado raso, fica ali fazendo essas coisas. Eles é que são ideologicamente identificados com essas coisas. Mas aí fiquem tranquilos, porque o comando da tropa não se envolve nessas questões políticas. E sempre havia, como há ministro da Defesa, por exemplo, do governo Lula, para colocar ótimos panos quentes para isso. Não tem nada disso, não. Tenho garantias, isso não acontece, isso é um problema isolado, aconteceu e já acabamos com isso. O que é uma postura, do ponto de vista institucional brasileiro, horrível, porque ela interdita um debate mais do que necessário sobre o Exército Brasileiro, sobre a formação do Exército Brasileiro, sobre as funções específicas do Exército Brasileiro, sobre como o Exército se enxerga em relação à nação brasileira, na posição institucional em que ele está. O Exército Brasileiro, e boa parte dele, se julga maior do que o país, capaz de fiar a democracia brasileira, quando é exatamente o contrário. O Exército Brasileiro é, no máximo, nada além disso, um braço que deve ser solicitado em algum momento pela sociedade civil que ocupar o cargo de presidente da República para que preste algum serviço para ele. E pode prestar serviço construindo rodovias, pode prestar serviço numa situação de uma guerra internacional, pode prestar serviço num apoio humanitário, como já fez em várias vezes. Mas esta ideia do Exército Brasileiro de que é fiador da democracia ou capaz de intervir nela a ponto de ser uma instância ilibada que poderia garantir a lisura para todos os brasileiros da nossa democracia, isso precisa ser plenamente combatido, porque esse não é o discurso verdadeiro. E está mais do que provado com este inquérito, e eu acho que das condições objetivas, o governo Lula não tem para o Congresso Nacional para promover alguma mudança muito firme em boa parte das mudanças necessárias, do ponto de vista de formação curricular, de agora uma tentativa de objetivamente mexer na previdência dos militares, também são um gargalo importante para o país, porque tem muita gente que estava e continua recebendo do Estado brasileiro e possivelmente receberá após este inquérito, recebeu para golpear o próprio Estado brasileiro. E isso é muito problemático. Então me parece que o governo Lula precisa encontrar de alguma maneira, este governo ou outros que virão, não interessa se Lula ou não, outros governos que virão precisam reorganizar e colocar um ponto final na conversa do Exército Brasileiro de ser algo que ele não é. Se o Exército quiser se identificar como golpista ou qualquer coisa dessa natureza, que o Exército vá atuar, ou que essas pessoas saiam das forças, abandonem aquilo que as patentes que lhes são garantidas e vão atuar em outro campo, para que a justiça possa os alcançar, e aí que eles sejam absolutamente legítimos e transparentes. Se o seu debate político e público é dizer que você quer golpear a democracia, fique à vontade para fazê-lo na esfera civil e sofrer as consequências que potencialmente elas podem. Agora, de dentro da estrutura pública brasileira, recebendo, e muito bem para isso, comparativamente com o restante da população, chega a ser um escárnio para a população brasileira. Agora, não é nenhuma surpresa, né? Lá atrás, todos disseram, a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro trazia consigo um alerta para o Exército Brasileiro.
O Exército tinha uma avaliação da população, de maneira geral, muito positiva, né? De firmeza, de rigor, de correção, por vezes de retidão moral. E eu acho que isso foi completamente dilapidado com o que está sendo apresentado nesse inquérito. E não apenas nisso. A cada 7 de setembro, em que não havia uma posição, e que não houve durante os governos Bolsonaro uma posição mais crítica de integrantes do Exército Brasileiro, né? Eu não estou dizendo para ninguém ter sido insubordinado ao presidente da República. Ele era um civil, apesar da sua patente militar, ele era um civil que estava ocupando aquele espaço. Ele disputou o espaço público para chegar até lá. Ele tinha o direito legítimo de estar e de comandar. Mas quem está sentado numa tropa não pode simplesmente olhar para aquilo e dizer, está tudo naturalizado. E como a Lara pontuou, não foi. Houve pessoas no Exército Brasileiro que não toparam. Mas eu acho que essa discussão, eu não sei se a sociedade brasileira dela emergirá isso, mas acho de que quem ocupa poderes precisa. A gente ouviu essa conversa muito lá atrás, quando o ministro ainda era Flávio Dino, de dizer, precisa mexer um pouco no currículo, alguma coisa assim. Já desapareceu essa conversa. Mas eu acho que ela é relevantíssima. Tem condições objetivas do governo fazê-la? Não me parece. Mas acho que ela é mais do que necessária para reorganizarmos essa estrutura. Porque, bom, há duas hipóteses. Punição ou anistia. Me parecem as duas colocadas à mesa nesse momento. Se houver uma anistia a essas pessoas mencionadas neste inquérito, o que é o day after disso? O day after é uma página aberta e os portões absolutamente com os cadeados removidos para dizer, pode tentar na próxima que tá tudo certo. Tudo isso aí não passa de balela, conversinha mole, negócio de minuta de golpe, coisas dessa natureza. Tira a gravidade, né? Exatamente. Você diminuirá o tamanho da gravidade do que isso representa para a democracia brasileira. E eu acho muito arriscado para todo mundo. Para o Exército Brasileiro, que pode cada vez mais se ver mergulhado num buraco negro da qual muito possivelmente ele não voltará. E eu temo que esse exército passe a se tornar uma coisa pior do que né? É um exército que ainda tem muita importância e muita relevância para muitas coisas do país. Para as campanhas de vacinação, para a melhoria da infraestrutura pública em casos de acidentes, de problemas. O exército brasileiro ainda é muito fundamental para muita coisa. Mas se o preço a se pagar for ter um exército brasileiro que queira fazer intentona golpista quando tiver alguém alinhado com os seus interesses por lá, amigo, não vai dar para a gente aceitar as coisas desta maneira. O exército é para ser perene e é para ser um exército de todos os civis, não um exército interessado apenas nos seus interesses pontuais e momentâneos. E eu acho, Brian, assim, que a punição, né, da forma que a justiça decidir, ela é importante, não é nem só pensando nesse algo maior de um golpe de Estado, de um atentado à democracia. Uma coisa que eu temo muito quando você não vê a punição é porque tem muitas pessoas, você vê o cara que foi lá, explodiu em frente ao Supremo. Então eu acho assim, dependendo do recado que se passa, tem muitas pessoas que se inspiram numa articulação como essa para fazer atos às vezes isolados, mas que estão ali validados, porque se já fizemos quase um golpe de Estado e não aconteceu nada, então eu posso fazer isso, eu posso tacar uma bomba no presidente, eu posso tacar uma bomba no Congresso. Então, assim, me preocupa muito o efeito de uma não punição, da forma como tudo vai ser tratado, como algo que, isso não aconteceu, foi só uma ideia, não concretizou, qual é a gravidade? E o que é o reflexo que isso pode ter em outras situações também? Eu concordo com você, Cíntia. Vamos fazer um combinado aqui, senhoritas? Como a gente se estendeu mais aqui do que imaginávamos neste tema, e afinal de contas o tema é muito relevante, o inquérito é muito importante, eu vou combinar com a nossa audiência e com vocês que a gente, numa próxima oportunidade, vai tratar do nosso segundo tema, que seria o tema Matheus Simões. Porque no fim das contas, a gente também vai precisar de bastante tempo, porque tem que falar do futuro do governo de Minas, das questões relacionadas a contas públicas, dos arranjos que estão sendo feitos política e partidariamente, quem se une a quem pode ser um nome de centro-esquerda, etc. Que eu acho que merece um episódio com mais tempo para que a gente trate disso. Senão nós vamos nos estender aqui muito da hora. E aí eu não quero que a nossa audiência também fique sem bons temas para a gente tratar aqui. E hoje, efetivamente, são 2 bons temas para a gente fazer. Então vamos lá, Cíntia Castro e Lara Alves. Chegamos àquele momento, Lara, em que a Cíntia já passou por isso aqui, então ela sabe muito bem como funciona. Apertando a gente, fica apertando. Nossa aposta da semana, tá?
A gente sempre faz aqui para os nossos ouvintes que estão chegando pela primeira vez, apostas assim, no que você, ou que nós jornalistas, nós aqui do Grupo Tempo, etc., vamos prestar atenção, que é alguma coisa que está surgindo no dia a dia da política, um assunto que está chegando agora, ou que vai se desenhar nesta semana que ainda vai terminar, ou no começo da próxima semana. Então sempre aqui no final do nosso episódio, a gente coloca um olharzinho para o futuro de binóculo, para prestar atenção no que pode ser. Então, Cíntia, eu vou começar por você. No que prestar atenção para a próxima semana, seu olhar está direcionado para onde? No nacional, no local, em você tudo? Você fica à vontade para escolher. Quero falar dois. Do nacional, eu acho que tem a questão do corte de gastos, que, né, assim, claro que tudo que a gente está falando aqui vai continuar, mas o corte de gastos eu acho que vai ser um tema que a gente precisa estar atento, né, porque ele se mistura aí em várias situações. E no local tem um tema que, assim, são vários, mas esse não é nem que ele tá tanto em evidência, mas, assim, eu acho que ele tem um desfecho que a gente precisa saber na semana que vem como vai ser, que é a saúde do nosso prefeito, né, o prefeito Fuad, que está internado. Então, assim, a gente tem feito algumas matérias, mas, assim, a gente fica querendo saber, início de dezembro, uma semana aí depois, como que vai estar? Ele volta para a prefeitura, não volta? Então, acho que esse é um ponto de atenção dos próximos dias, assim, sabe? Como que vai estar essa recuperação dele? Claro, e vou fazer como fizemos das outras vezes, Cíntia, aqui, em nome da nossa bancada aqui do 3 sobre os 3, estender ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, o desejo de pronta recuperação, né? Eu, Thalita Marinho, Marita Schettini, a Francine Ferreira, Letícia Fontes, todo mundo que passou por aqui, a gente sempre teve e tem no prefeito, né? Uma figura sempre muito cordial conosco, sempre de ótimo tratamento. E, claro, a gente deseja que ele o mais prontamente possível esteja recuperado, mas um bom ponto trazido por você, porque até objetivamente tem algumas questões a serem discutidas do ponto de vista administrativo, etc., que estão, nesse momento, carecendo de uma participação do prefeito, né? E da saúde também que a gente fica, claro, né, assim, ele deu entrevista pra gente, falando, né, e pra todo mundo também falando, né, que ele estava melhor do câncer, então, assim, a gente espera que, né, que realmente seja algum outro problema, que não seja o câncer de volta, claro, igual. Então, eu acho assim, a gente torce por ele e a gente quer saber como que vai ser, claro, esse, né, tem cerimônia de diplomação que está chegando aí. Que vejamos mais suspensórios espalhados aí pela cidade de Belo Horizonte, prefeito. Lara, quero também a sua consideração, no que prestar atenção nesta ou na próxima semana que virá. Gente, eu juro que eu não tô copiando a Cíntia. Opa, não se preocupe. Estamos conectadas. Isso está devidamente liberado aqui no 3 sobre os 3, tá? Mas eu acho que um ponto bastante importante é a questão do orçamento. O corte de gastos é importante para discutir esse orçamento aqui em Brasília, mas eu ouvi de um passarinho que o ministro Flávio Dino pode tomar uma decisão nos próximos dias sobre a questão das emendas. E isso deve destravar a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deveria ter sido votada pelo regimento no primeiro semestre deste ano, na Comissão Mista de Orçamento. Então, a expectativa é que nos próximos dias e também nas próximas semanas, essa discussão sobre a LDO e também sobre o orçamento de 2025 ganhe um fôlego, até porque só tem até o dia 22 para votar, 22 de dezembro. Eu estou com Lara Alves nesta semana, viu, Cíntia? Porque eu acho o orçamento um grande balizador de como é o humor do Congresso Nacional e preciso considerar este ponto de emenda parlamentar. Porque isso tem sido o motor para calibrar o humor de quem está sentado na cadeira no Congresso. É dizer, o quanto toparemos seguir alguma proposta do governo Lula no Congresso, mexendo na proposta, discordando, mas, enfim, como a reforma tributária. Vamos passar essa conversa aí, mesmo que o governo tenha sido o capitão um pouco da ideia, ou quanto o Congresso vai ser absolutamente refratário. Vai dizer, tudo bem, tá mexendo nas emendas? Então também não tem discussão sobre corte de gasto. Então eu acho ela muito determinante no macro, para o futuro do país. É para entendermos como será o Brasil de 2025, 2026 e, claro, as eleições de 2026, muito condicionadas sobre essa relação. Congresso Nacional e execução orçamentária. Vamos nos despedindo então. Lara Alves, quem passa por este programa, por este podcast, sempre fica na obrigação de voltar em algum momento, tá? E a partir de agora a senhorita está também obrigada a voltar em algum momento no 3 sobre os 3. Muito obrigado pela participação, Lara. Obrigada, Ibrahim. Obrigada, Cíntia. Eu vou voltar sempre que vocês me chamarem. Olha só, você abre um portal do qual você não poderá mais sair. Chamaremos certamente. Cíntia Castro, também muito bom tê-la aqui conosco nessa bancada. E você já sabe, né? A gente está aqui nas redações próximas, a gente vai lá, chama você e tem que voltar.
Pode chamar, é um prazer estar aqui com vocês, conectados, né, Lara, nos temas aí. Muito obrigado. Conectadíssimas. Isso. Muito obrigado a você que esteve na nossa companhia. 3 sobre os 3 desta semana. Fica disponível sempre às quintas-feiras, final da tarde, início da noite. Você pode nos acompanhar. Até o próximo episódio. Tchau.